Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. E todas as vezes, essa é a garantia que eu tenho de Deus. E é a garantia que Ele passa também para vocês, para todos nós. A garantia. A garantia. Ele passa uma garantia para a gente, quer dizer, ele passa uma certeza, uma convicção pessoal. Quando ele fala, ele não deixa dúvidas. Quando ele fala, você sabe perfeitamente o que ele está dizendo e você sabe o que tem que fazer. Agora, você tem que, se você crê, se você tem certeza, você vai em frente, você obedece. Se você não tem certeza, você fica, obviamente, na dúvida. E o diabo trabalha justamente com isso, com a dúvida. Você tem que entender, amiga e amigo, que a fé é uma certeza. Certeza de que Deus fará aquilo que prometeu que faria. Ele prometeu que faria. Isso é a fé. Você creu? Você crê nessa palavra, nessa promessa? As pessoas creem, por exemplo, na palavra do médico, do dentista, não é isso? Creem na palavra das pessoas que tratam de negócios. Você vai fazer negócio com alguém então há uma troca, há um negócio. Então você crê na palavra da pessoa que está negociando e a pessoa que está negociando com você crê na sua palavra. Então há uma troca de promessas. Assim também é no casamento. No casamento é uma troca de palavras. Você não vê o amor, mas você sente o amor. É isso? Você sente. No que diz respeito à fé, não é sentir a fé. Fé é uma certeza, é uma convicção pessoal, é sua. É uma coisa exclusiva. Ele deu para você, então você creu, então é para você. Então, tudo envolve a palavra neste mundo. O mundo gira em torno da palavra. Então, quando a gente crê na palavra de Deus, no que está escrito, a gente aguarda, espera, confia. Da mesma forma como a gente confia num remédio, numa vitamina. A gente confia, esse remédio, essa vitamina vai fazer bem ao meu corpo. Então, você toma aquele comprimido e fica esperando. Isso é fé. Essa é a fé. Imagine se você, eu não creio nisso aqui, então você não vai tomar. E o mundo, o diabo e os seus filhos trabalham com a palavra de dúvida. Presta atenção. O diabo e os seus filhos, seus seguidores, trabalham com a palavra de dúvida. Foi isso que o diabo fez com Eva. Eva caiu e, consequentemente, levou o mesmo espírito da queda para Adão, e Adão caiu. Quer dizer, o diabo usou a Eva fez Adão cair. Ora, amiga e amigo, Deus é palavra. O que ele falou tem que acontecer. Não há a mínima chance de não acontecer. É claro que não vai acontecer no tempo que a gente quer. Você não toma um comprimido, um remédio e espera ser curado na hora exata. É ou não é? Todo mundo dá um tempo para a vitamina ou o remédio fazer o seu efeito. É um tratamento.
Mas você continua no tratamento, você não vê o resultado no mesmo dia, não vê o resultado no dia seguinte, mas você confia, você crê, você tem certeza que vai chegar o momento que aquela vitamina, aquele remédio vai fazer efeito no seu corpo. Não é assim? Isso se chama fé. Por isso que você toma de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas. Você obedece, porque você creu. Você creu na palavra do médico, você creu na vitamina, enfim, você creu. Assim também é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é um sentimento. Por exemplo, as pessoas gostam de usar a fé envolvida com o sentimento, gostam de sentir. Então, quando a pessoa gosta de sentir, ela lê salmos, os salmos bonitos, salmos de Davi, de Asaf e tal. São salmos, são poesias, são orações, são maravilhosas. Mas se a pessoa não crê naquilo, não colocar em prática, então aquela fé fica como fumaça. Ela vai desvanecer. Não adianta você sentir bem. Há pessoas que leem o Salmo 91, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, poxa, que forte, bacana. Aí você fica entusiasmado com aquela promessa. Mas passou aquele momento, vêm as dúvidas, vêm os medos. Por quê? Porque a sua fé estava fundamentada nos seus sentimentos. Mas quando você apoia a sua cabeça, sua inteligência, seu espírito é a inteligência. Então, quando você apoia a sua fé no que você entendeu, no que está escrito, você não vê. Você não vê na hora, mas você crê que aquilo vai acontecer cedo ou tarde. O diabo e os seus filhos trabalham com a palavra ver para crer. Não é isso? Todo mundo sabe dessa frase, só vendo para crer. Eu tenho que ver para crer. Pois é. Isso é uma confissão da fé negativa, da dúvida. Então, quando uma pessoa carrega isso consigo, então vem a depressão, vem o vazio, vem os pensamentos negativos. Há pessoas, por exemplo, alguém postou lá no Instagram, o bispo, eu recebi o Espírito Santo numa determinada reunião. E eu fiquei muito feliz, muito alegre e tal. Eu estava indo muito bem. Mas, de repente, passou o tempo, veio aquela dúvida. Mas será que essa alegria é de Deus? Será que esse sentimento, essa coisa toda é de Deus? Aí a pessoa ficou, poxa, peraí. O diabo trabalhou, jogou uma duvidazinha e ela agarrou aquilo e ficou apoiada naquela dúvida. Pronto. Aí a vida dela começou a desandar. Quer dizer, ela saltou da fé para a dúvida. E então, é claro que vêm as consequências. Então, amiga e amigo, preste atenção, eu vou contar para você experiências minhas próprias, e eu acho que fica mais fácil para falar, ensinar, do que eu passei, do que eu vivenciei. Aliás, eu não, Esther e eu, nós vivenciamos uma experiência realmente gloriosa, por um lado, mas no momento em que vivenciamos aquela experiência, nós estávamos desesperados.
aflitos. Especialmente eu estava extremamente humilhado, envergonhado. E você sabe, quando um homem se sente humilhado por uma situação, determinada situação, impotente, especialmente perante a sua esposa, aí você fica arrasado. Foi o que aconteceu conosco. Então, veja só, eu sempre apoiei a minha fé na palavra de Deus. Eu lia e relia a palavra, e meditava, e pesava, e analisava, enfim. Eu absorvia o espírito daquilo que está escrito, o espírito da palavra de Deus. Não as suas emoções, não as emoções, mas o espírito da palavra de Deus. E, num determinado momento da nossa vida, eu me vi sem chão. Eu me casei pela fé. Eu não me casei contando com a galinha, com os ovos lá na galinha, não. Eu casei, aliás, nós casamos, a Esther, obviamente, também. Nós nos casamos confiando na palavra de Deus. Os parentes, as pessoas que me conheciam, elas sabiam que eu não tinha condições de casar. Elas sabiam. Eu casei no fio da navalha. Sabe o que é fio da navalha? Eu não podia tombar nem um grau, meio grau para um lado ou para o outro, senão eu ia ser cortado. Deixa eu falar para vocês. Eu trabalhava no estado... Dá licença. Eu trabalhava no estado do Rio de Janeiro, na Loterge, e naquela altura o meu salário bruto era 550 e poucos reais. Então, eu recebia líquido 495 reais, arredondando. Desses 495 reais, eu tinha que pagar, faz as contas, eu tinha que pagar o aluguel, 300 de aluguel e 15 de condomínio, 315. Eu tinha o compromisso do dízimo, que era o primeiro. Eu não sabia que os dízimos eram as primícias. Eu primeiro cumpria com as minhas obrigações. Então, eu pagava primeiro o aluguel, as minhas obrigações. E depois, no final, eu dava o dízimo. Então, 315 de aluguel. Então, o dízimo eram 55 reais. Então, só aí são 370 reais. Me sobravam 125 reais. 125 reais, eu lembro que eu comprei uma televisão no baú da felicidade, o antigo baú da felicidade do Silvio Santos. Ele tinha uma loja do lado do trabalho meu, e eu fui lá, comprei, pagando em 36 meses uma televisão de 14 polegadas, em 36 meses, pequenininha,
porque eu não queria deixar a Esther sem televisão. E eu pagava mais ou menos uns R$ 15 de prestação. Então, eu tinha R$ 125, se eu não me engano, que me sobravam. E mais R$ 15 de prestação, então R$ 110 eu ficava. Eu pegava os R$ 100, eu colocava nas mãos da Esther, mais ou menos isso. E ficava apenas com R$ 10 para passagem, ir de volta para o trabalho. Eu não tinha condições. Eu fui um louco. Lembra que nós falamos ontem? A pessoa, Deus escolhe os loucos. Eu fui um desses loucos. Então, quando nós nos vimos num aperto de pagar o aluguel, de pagar os compromissos, inclusive o primeiro, mais importante, que eram as premissas, os dízimos, eu me vi apertado. Eu me vi desesperado. E o que aconteceu? Eu não tinha saída. Sabe aquela história? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Assim era a nossa situação. Então, o que aconteceu? Quando a Esther, numa noite de quinta-feira, eu cheguei em casa apenas com o dinheiro da passagem de ida para o trabalho no dia seguinte. Eu tinha moedas para ir para o trabalho no dia seguinte. E então, eu cheguei em casa, para mim a Esther tinha dinheiro para fazer compras, etc. E aí ela chega para mim e diz, Edir, amanhã, sexta-feira, você tem que trazer dinheiro, porque nós temos que fazer a feira. Estou com a geladeira aí aberta, sem nada, vazia, só tem água. Nem ovo tem. Quando ela falou isso, subiu dentro de mim uma revolta. Não que ela tivesse me humilhado, não, ela colocou a situação. A inflação estava a galope naquela altura no Brasil. Então, o dinheiro que eu tinha deixado com ela já não tinha mais. Já estava sem nada. E ela, então, falou e eu me senti envergonhado. Poxa, eu a tirei de dentro de casa, da casa dos seus pais. Ela tinha tudo, não faltava nada. E agora, chega comigo, nós nos casamos e eu não tenho... Eu estou desonrando a minha palavra. Eu fiquei muito revoltado com a situação, não com Deus. Eu não estava revoltado com Deus, eu estava revoltado com a minha situação, envergonhado perante a Esther, humilhado, porque eu não estava em condições de atender a situação dela. A situação dela, nossa, tinha que fazer compra. Então, no momento, agarrei, Esther, vamos lá no quarto. Nós fomos para o quarto, ajoelha lá. Ela ajoelhou de um lado da cama, eu ajoelhei do outro, demos as mãos. Eu peguei a Bíblia, botei no nosso meio, assim, na cama. E então eu dirigi a palavra a Deus, revoltado, como se Deus fosse culpado. Mas eu não estava revoltado contra ele, eu estava revoltado pela situação. E então eu disse, está aqui escrito, Senhor. Coloquei o dedo em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que diz, o Senhor disse, trazei todos os dízimos à minha casa e fazei prova de mim.
se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida, de forma que não tereis lugar para colocar tantas bênçãos que eu vou derramar. Mais ou menos isso. Pois bem, eu falei, Senhor, isto que está aqui escrito foi o Senhor que falou? Ou foi alguém inteligente, sábio, que escreveu para iludir a gente? Iludir os que creem nesta palavra. Não é que eu vou saber. Porque isso que está aqui escrito, isso não leva a mal, não. O que está aqui escrito, eu ouço os pastores falarem. Nós éramos membros da igreja, de uma determinada igreja. Eu ouço os pastores pregarem sobre isso. Derramarei bênção sem medida. Mas agora, nesse momento, o senhor sabe, o senhor está vendo a nossa situação. O senhor disse, primeiro eu disse, está escrito, onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Está aqui, nós 2 estamos reunidos em teu nome. E aqui está a tua palavra. Então, agora, nós estamos numa situação, num beco sem saída. Não sei o que fazer. Estou desorientado. Há necessidades e eu não tenho condições de resolver essas necessidades. Eu fui audacioso, eu fui corajoso, eu fui por tudo ou nada, ou vida ou morte. A Esther, que tinha sido criada na igreja, ela, quando me viu falar dessa forma com Deus, e eu falei com ele assim, porque eu cria que eu estava falando com meu pai, eu não estava falando com um estranho, um padrasto, não, era o meu pai. Mas eu estava, é tudo ou nada, ouvido ou morte, ou tudo. E ela arregalou os olhos, e ela pensou assim, vai descer fogo aqui, nós vamos ser queimados. Isso na cabeça dela, mas na minha cabeça eu estava irado, revoltado com aquela situação. Eu fiz uma oração que não durou nem um minuto. Nem um minuto. Tão revoltado que eu estava. E agora? Quer dizer, eu coloquei a minha vida, com 19 anos, no altar. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu não vi Jesus. Fisicamente, não vi. Eu não sentia Jesus. Mas eu cria. Eu cria por causa da palavra dele. Eu cria na palavra dele. Eu fui criado na igreja católica e a gente não conhece nada da palavra de Deus. Eu não conhecia nada da palavra de Deus. Quando eu conheci a palavra de Deus, eu fiquei livre. Eu fiquei absolutamente livre de doutrinas humanas. E eu quero ver isso aqui funcionar na minha vida. Foi isso que eu falei para Deus naquela noite. E eu não sabia como resolver. Terminada a oração, que eu já falei, não demorou nem um minuto, fechei a Bíblia, nos levantamos, agora, Esther, vamos aguardar, vamos esperar. No dia seguinte, como era costume, levantei cedo, peguei o trocadinho que eu tinha e fui trabalhar. Eu não tinha condições de deixar com ela, nem para ela comprar um ovo. Eu tinha que ir trabalhar. E eu sabia que tinha que dar um jeito. Alguma coisa tinha que acontecer. Quando foi na sexta-feira
assim, à tardinha, eu saí até mais cedo do trabalho, eu voltei com sacolas de comida. E nunca mais nós passamos aquela situação. Nunca mais se repetiu. Nunca mais. Nunca mais faltou o pão nosso de cada dia. Deus provou para mim no dia seguinte. Não vou entrar em detalhes aqui porque não convém. Para você não ter como referencial do que aconteceu. Aconteceu. Na sexta-feira aconteceu. Por volta de 12:30, 13h, aconteceu. Deus respondeu. Graças a Deus. E desde então, amiga e amigo, nós vimos passando para as pessoas, ou tentando passar para as pessoas, a fé que funciona, a fé racional, não a fé emotiva, porque se eu tivesse apoiado a minha fé, se a Esté e eu tivéssemos apoiado a nossa fé na emoção, no coração, no sentimento, a gente ia derreter, a gente ia desesperar, não ia ter condições. Mas nós usamos o quê? O racional. Nós pensamos. Espera aí, eu entreguei a minha vida para o Deus que eu não vejo, que eu não sinto, que eu não toco, mas está aqui escrito. É ele que falou? Então, se é ele que falou, tem que acontecer. Se não foi ele, então eu estou perdido. Das duas, uma. Ou sim ou não. Ou tudo ou nada. Pois bem, é isso que diz o texto sagrado. A Bíblia ensina, está aqui escrito, fé é o firme fundamento, a firme estaca, coluna na rocha, firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que se esperam. E eu estava esperando o cumprimento daquilo que está escrito. E você também tem condições de fazer o mesmo. Você não precisa estar na igreja ou em qualquer lugar sagrado para poder resolver o seu problema ou os seus problemas com Deus. Qualquer que seja o lugar. Você tem fé, você crê na palavra, então usa essa certeza que tem aí, esse firme fundamento de coisas que você não vê, porque o mundo diz ver para crer, o diabo diz ver para crer. Eu não vejo, eu não vi, mas eu criei e creio e anuncio e prego, ensino a crença que funciona, que traz resultados, que traz vida. Está escrito. É o firme fundamento das coisas que se esperam, não do que se veem. Está aqui escrito. E a prova das coisas que não se veem. Prova das coisas que não se veem. Como é que você tem certeza disso? Está aqui escrito. Deus é palavra. Deus é espírito. Deus é palavra. Deus é a inteligência, é a sabedoria. É o Todo-Poderoso. Ele não precisa aparecer. Não. Ele falou e o que ele falou vai acontecer. Quer creia ou não, vai acontecer. Quem crê, recebe. Quem não crê, não recebe. Mas o que está escrito vai acontecer e a pessoa vai receber. É isso que ele diz aqui. Está aqui no versículo 11 de Hebreus, ele fala assim, o Espírito Santo fala assim, no versículo 11, versículo 6, capítulo 11, versículo 6. Sem fé
Quer dizer, sem essa convicção pessoal de coisas que se esperam, não de coisas que se veem, sem fé é impossível agradar-lhe, agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Porque é necessário, quer dizer, obrigatório, que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Creia. Não que sinta que ele existe. Não. Creia que ele existe. Dá licença. Eu criei. Eu não criei porque eu era especial. Nada disso. Não. Eu não criei porque eu era uma pessoa super inteligente. Não. Eu criei porque está escrito na palavra de Deus. E o próprio Deus fala lá em Isaías. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, que me dá prazer. Assim como a chuva que vem do céu, a neve que cai, molha a terra, rega a terra, dá semente, produz semente para o que come, e não volta para lá, quer dizer, a água vem, a chuva vem, depois volta. Esse processo da natureza é assim. A chuva vem, as nuvens estão carregadas, elas caem, a chuva, regam a terra, faz com que a terra venha dar a semente, o fruto que foi plantado, depois volta novamente. E esse é o processo contínuo. E assim é a palavra de Deus. Mas para que isso possa acontecer, preciso crer. A própria vida humana, não precisa você ser religioso, uma pessoa de fé, nada disso. Você sabe claramente, todos nós sabemos, que se você semeia o trigo, você vai colher o trigo. Se você semeia tomate, você vai colher tomate. Aquilo que você colocar na terra, a terra vai devolver multiplicado. Não vai te dar uma sementinha, não. Vai te dar multiplicado. Não é assim? Todo agricultor sabe o que é isso. Ele semeia 10 e vai colher milhões, porque a semente vai se multiplicar. E quando ele planta, ele crê na terra. Ele vê a terra, ele toca na terra. Assim também é a palavra de Deus. Ela é mais confiável do que qualquer outra coisa nesse mundo. Qualquer coisa que se vê, que se toque, que se pegue. Porque é a palavra de Deus. Então, amiga e amigo, qual é o seu problema? Qual é a sua situação? Nós falamos ontem que Deus escolhe os excluídos da sociedade, do mundo, para envergonhar aqueles que se acham. E Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as coisas fortes. Deus escolheu os que foram jogados neste mundo, não nasceram, foram jogados neste mundo, que não tiveram pai, não tiveram mãe, não tiveram referencial nenhum de família. Mas ele escolheu para chamá-los de filhos. Minha filha, meu filho. E só quando se recebe o batismo com o Espírito Santo, só quando o Espírito Santo desce sobre nós, essa voz, minha filha, meu filho, ecoa dentro da gente. Na época de Jesus, quando Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz do céu. O céu se abriu e veio a voz de Deus. Este é o meu filho amado.
Então, eles ouviram, escreveram, está escrito isso. Mas quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, depois de termos nos arrependido e batizado, sepultado a nossa natureza velha, então essa voz ecoa, ela fala, grita dentro da gente. E essa experiência é entre Deus e você, minha amiga, meu amigo. É uma coisa muito pessoal. Por isso, nós temos trabalhado, nós temos pregado, nós temos tocado a trombeta, nós temos divulgado, espalhado sobre o batismo com o Espírito Santo, a necessidade do batismo. Há 2 batismos. Primeiro, o batismo nas águas, que é o sepultamento da pessoa. Isso é a parte dela. Ela que tem que resolver o que vai fazer. Eu quero, eu aceito, eu me submeto à palavra de Deus, eu vou obedecer essa palavra. Então ela faz isso, se arrepende da sua vida velha, suja, deixa a vida suja para lá e começa a viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Ela se arrependeu, é a parte dela, é o batismo nas águas por imersão. Aí, quando acontece esse arrependimento de fato, de verdade, então o Espírito Santo vem, agora você é minha, você é meu. E essa voz é uma coisa muito pessoal. Ninguém vê, ninguém ouve. Não é o pastor ou o bispo que está batizando, não. É a própria pessoa. Você vai ouvir. Muitos ouviram. Você que não tinha mãe, que não tinha pai. Agora você tem um pai eterno. Um pai eterno. Um pai... Agora você tem família. Agora você é filha, você é filho. É muito gostoso isso, né? Agora você realmente é. Você pode dizer, Pai nosso que estás nos céus. Então, no momento do aperto, do desespero, você tem autoridade, você tem força, você tem fé, você tem coragem, você tem intrepidez para entrar diante do Santo dos Santos, para tudo ou nada, para a vida ou para a morte. Quem crê, vai. Quem não crê, fica. Entendeu? Deus abençoe você. Espero que isso venha acrescentar na sua vida. Mas pense comigo, eu não quero que você venha tomar atitude em cima de uma emoção, um sentimento. Não, você tem que tomar atitude em cima do que você crê. Está aqui dentro de você, não. Está escrito, eu vou obedecer. Está escrito, eu vou obedecer. É assim que funciona. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Quer dizer, Ele abra os seus olhos, seu entendimento, sua cabeça, seu raciocínio, seu racional, porque Deus é palavra e Ele fala aqui com a gente. E quando Ele fala, aí já era, acontece. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.